História das heresias na Igreja Antiga. A formação da ortodoxia cristã e a defesa do Evangelho Apostólico. Ao iniciarmos o estudo sobre a história das heresias na Igreja Antiga, entramos em um dos campos mais importantes para compreender não apenas a formação da doutrina cristã, mas também a própria preservação histórica do Evangelho. Muitas vezes os cristãos modernos imaginam que a igreja primitiva viveu um período de unidade doutrinária absoluta, pureza teológica contínua e ausência de conflitos internos. Entretanto, a realidade histórica foi muito mais complexa. Desde os tempos apostólicos, a igreja precisou lutar constantemente contra falsos ensinos, distorções do Evangelho e interpretações equivocadas acerca da pessoa de Cristo, da salvação, das Escrituras e da natureza da igreja. As heresias surgiram não apenas como erros intelectuais isolados, mas como tentativas de interpretar a fé cristã à luz de filosofias pagãs, pressões culturais, tendências religiosas do mundo greco-romano e dificuldades humanas em aceitar plenamente a revelação bíblica. Em muitos sentidos, a própria formulação da ortodoxia cristã ocorreu em resposta direta às heresias. Isso significa que grande parte da clareza doutrinária desenvolvida pela Igreja nasceu em meio a conflitos severos, debates intensos e crises espirituais profundas. O próprio Novo Testamento já revela que a batalha contra falsos ensinos começou ainda no período apostólico. O apóstolo Paulo constantemente advertia as igrejas contra falsos mestres que pervertiam o Evangelho. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo combate aqueles que acrescentavam exigências legalistas à salvação pela graça. Na primeira carta a Timóteo e também na segunda carta a Timóteo, nós encontramos advertências severas contra especulações, genealogias, místicas e falsos ensinamentos que ameaçavam a pureza da fé apostólica. O apóstolo João, por sua vez, já enfrentava tendências que negavam a verdadeira encarnação de Cristo. Na sua primeira carta, ele declara que todo espírito que nega que Jesus veio em carne não procede de Deus. Isso demonstra claramente que as sementes das grandes heresias posteriores já estavam presentes ainda durante o período apostólico. Entre os primeiros e mais perigosos movimentos enfrentados pela Igreja Antiga, destacou-se o gnosticismo. O gnosticismo não foi um sistema único de organização de forma uniforme, mas conjunto complexo de correntes religiosas influenciadas pela filosofia platônica. Misticismo oriental, dualismo persa e especulações esotéricas. Apesar de sua diversidade interna, o gnosticismo possuía algumas características fundamentais em comum. A mais importante era a crença de que a matéria seria essencialmente má e o espírito essencialmente bom. Essa visão dualista produzia consequências devastadoras para o cristianismo bíblico. Se o mundo material é mau por natureza,
Então a criação não pode ter sido produzida pelo Deus Supremo verdadeiro. Muitos gnósticos ensinavam, portanto, que o universo material teria sido criado por uma divindade inferior chamada Demiurgo. Esse Demiurgo seria distinto do Deus Supremo espiritual e perfeito. Com isso, o gnosticismo destruía completamente a doutrina bíblica da criação. As Escrituras afirmam claramente que o Deus verdadeiro criou todas as coisas e declarou sua criação boa. A matéria não é má em si mesma. O problema do mundo está na corrupção introduzida pelo pecado. As consequências cristológicas do gnosticismo foram igualmente graves. Se a matéria é má, então o Filho de Deus não poderia assumir carne verdadeira. Surgiu assim o chamado docetismo, termo derivado do termo grego que significa parecer. Segundo os docetas, Jesus apenas parecia humano, mas não possuía um corpo real. Sua humanidade seria mera aparência ilusória. Contra isso, a Igreja reagiu energicamente, porque compreendia que a própria salvação dependia da verdadeira encarnação. Irineu tornou-se um dos maiores defensores da fé apostólica contra o gnosticismo. Em sua monumental obra Contra as Heresias, ele combate vigorosamente as especulações gnósticas e insiste que o Filho de Deus assumiu verdadeira humanidade para redimir verdadeiramente a humanidade. A encarnação não era detalhe secundário, mas o centro do plano redentor divino. O Evangelho proclama que o Verbo se fez carne. Se Cristo não assumiu um corpo real, então não morreu realmente e não ressuscitou corporalmente. Além disso, o gnosticismo frequentemente afirmava possuir conhecimento secreto, reservado apenas para uma elite espiritual iluminada. A Igreja respondeu enfatizando que a verdadeira missão do Evangelho foi entregue publicamente pelos apóstolos e preservada na comunidade cristã. Não existia salvação por conhecimento esotérico oculto, mas pela fé em Cristo crucificado e ressuscitado. Outro movimento profundamente importante foi o marcionismo. Desenvolvido por Marcião ficou profundamente incomodado com a relação entre o Antigo Testamento e o Evangelho cristão. Influenciado por forte dualismo, passou a ensinar que Deus do Antigo Testamento seria diferente do Pai revelado em Jesus Cristo. Segundo ele, o Deus do Antigo Testamento seria severo, legalista e inferior, enquanto o Deus revelado por Cristo seria Deus de amor e de graça. Essa separação destruiu completamente a unidade da revelação bíblica. Marcião rejeitou integralmente o Antigo Testamento e criou seu próprio cânon reduzido do Novo Testamento, eliminando livros e passagens que considerava essencialmente judaicas. A resposta da Igreja foi decisiva. Os pais da Igreja insistiram fortemente que o Deus da criação é o mesmo Deus da redenção, que o Antigo e o Novo Testamento formam uma unidade orgânica e que Jesus cumpre as promessas feitas nas Escrituras do Antigo Testamento.
Essa controvérsia foi extremamente importante porque forçou a igreja a refletir mais profundamente sobre o cânon bíblico e a autoridade das Escrituras. Outra controvérsia significativa surgiu com o montanismo. O montanismo surgiu inicialmente como um movimento de renovação espiritual e forte expectativa escatológica. Montano e suas profetisas afirmavam receber revelações diretas e especiais do Espírito Santo. O movimento enfatizava jejum rigoroso, disciplina ascética severa e expectativa iminente da volta de Jesus. Em muitos aspectos, o montanismo parecia reação contra a crescente institucionalização da igreja. Gradualmente, o movimento passou a atribuir autoridade excessiva às novas profecias, quase equiparando-as à revelação apostólica. A igreja respondeu afirmando a suficiência normativa da revelação entregue aos apóstolos e preservada nas Escrituras. Esse debate tornou-se extremamente importante para o desenvolvimento da compreensão cristã acerca da autoridade bíblica e dos limites da revelação. Nos séculos 3 e 4, as controvérsias tornaram-se ainda mais profundas, porque passaram a envolver diretamente a identidade de Cristo e a doutrina da Trindade. A mais perigosa dessas heresias foi o arianismo. Associado a Ário ensinava que o Filho de Deus não era eterno como o Pai. Segundo ele, Jesus teria sido criado antes da criação do mundo e seria mais elevado das criaturas, mas não plenamente Deus. Sua famosa declaração resumia sua posição. Ele disse: houve um tempo em que o Filho não existia. Essa ideia parecia para muitos preservar melhor o montanismo, mas destruía completamente a salvação cristã. Se Jesus é criatura, então não pode revelar perfeitamente o Pai, nem salvar plenamente a humanidade. Contra isso, levantou-se vigorosamente um homem de nome Atanásio, que compreendeu profundamente que somente um Salvador plenamente divino poderia realizar a redenção verdadeira. O primeiro concílio de Nicéia respondeu afirmando que o Filho é da mesma substância do Pai. Assim, a Igreja confessou que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. As controvérsias não terminaram aí. Outras heresias surgiram tentando explicar inadequadamente a relação entre as naturezas divina e humana de Jesus. O nestorianismo, associado a Nestório, separava excessivamente as naturezas de Cristo, quase transformando em duas pessoas distintas. Em reação a isso, surgiu o monofisismo, que absorvia excessivamente a humanidade de Cristo em sua divindade. Essas controvérsias culminaram no Concílio de Calcedônia, onde a Igreja afirmou que Jesus é uma pessoa em duas naturezas, plenamente Deus e plenamente humano, sem confusão, mudança, divisão ou separação. Outro conflito profundamente importante envolveu a doutrina da salvação e da graça divina.
pelagianismo, associado a Pelágio, negava que os efeitos profundos do pecado original sobre a natureza humana. Pelágio ensinava que o homem possui capacidade natural de obedecer perfeitamente a Deus, sem necessidade absoluta da graça regeneradora. Contra ele levantou-se Agostinho, que desenvolveu uma profunda teologia da graça. Agostinho insistia que a humanidade caída encontra-se espiritualmente incapaz de voltar-se para Deus, sem a ação soberana da graça divina. Esse debate seria extremamente importante para toda a história posterior da teologia cristã, especialmente para a tradição reformada. Ao estudarmos as heresias da Igreja Antiga, percebemos que a ortodoxia cristã não surgiu por acaso. Ela foi preservada através de séculos de batalhas doutrinárias intensas, sofrimento, concílios, debates e fidelidade às Escrituras. A Igreja Antiga compreendeu algo fundamental. Pequenos desvios sobre a pessoa de Jesus, sobre a graça ou sobre Deus, produzem enormes consequências espirituais. As heresias quase sempre nasciam da tentativa de tornar o cristianismo mais aceitável à lógica humana. A filosofia dominante e as sensibilidades culturais do movimento, entretanto, ao fazer isso, acabavam destruindo precisamente aquilo que tornava o Evangelho verdadeiro. Essa realidade continua profundamente atual. Muitas das antigas heresias reaparecem em forma moderna. O gnosticismo ressurge em espiritualidades que desprezam a criação e absolutizam experiências interiores. O arianismo reaparece em grupos que negam a plena divindade de Jesus. O pelagianismo manifesta-se em visões que minimizam o pecado e exaltam excessivamente a capacidade humana. A história da Igreja demonstra que a batalha pela verdade nunca termina plenamente. Ao mesmo tempo, o estudo das heresias nos ensina que a Igreja deve defender a verdade não apenas com firmeza doutrinária, mas também com profunda submissão às Escrituras. A ortodoxia cristã histórica não nasceu da especulação filosófica arbitrária, mas do esforço contínuo de preservar fielmente o testemunho bíblico acerca de Deus, de Jesus e da salvação. Por isso, estudar as heresias da Igreja Antiga não é apenas investigar erros do passado, é compreender como o Evangelho foi preservado ao longo da história e como a Igreja continua sendo chamada a permanecer fiel à verdade apostólica em todas as gerações.